Tava com saudades. Quanto tempo que você não vem aqui na TV comigo, caramba? Verdade, professor. Acabei nas últimas vezes, né, entrevistado pelo Samuel, mas realmente também estou com saudade. É importante a gente passar mais algumas posições, como está em Durbe, né, e como está indo os serviços nossos prestados para a cidade. E como é que está em Durbe? Olha, a gente está no momento de ajustes, né, de melhorias. É um ano de 2014 também tomando cuidado com as contas, né, devido a um pouco à diminuição das receitas da prefeitura e também, consequentemente, a Endurbe, ser prestadora de serviço da prefeitura, tem que seguir o mesmo caminho. Mas a gente está conseguindo equilibrar e conseguir prestar serviços também para a cidade na área de trânsito e limpeza. Bom, o Rodrigo jogou muito aberto aqui comigo, aqui na TV, falou, e ele é bastante corajoso nesse aspecto. Que realmente ele está tendo um estrangulamento de receita, uma queda na receita, por mais que estão cobrando imposto, estão cobrando atrasados. Isso pode atingir também a Endurbe? Pode sim, porque nós somos, na verdade, a Endurbe está no orçamento da prefeitura e a instrução da prefeitura das finanças é realmente a gente também controlar nossas finanças em cima do nosso orçamento estipulado. Então, a gente está controlando e é um caminho que a gente tem que fazer. Então, a gente vem percebendo a cidade de Bauru e outras cidades na região um decréscimo no desenvolvimento. Inteiro, não é só da região, não. A gente está ficando bem preocupado e as receitas da prefeitura vêm, né, realmente dos tributos, das receitas principalmente de CMS, que é a movimentação, que já caiu. Então isso afeta muito. Como é que está a situação do aterro? Olha, o aterro municipal de Bauru, ele teve uma nota adequada com a CETESB. A gente fez a última parte da expansão, que é atendendo às exigências da CETESB e o plano de encerramento do aterro. Vem sendo alocado todo o resíduo nessa área, só que ela vem também acabando. Ela vem diminuindo o tamanho rapidamente, porque a gente precisa realmente incentivar mais a coleta seletiva. A gente hoje está direcionando quase todos os resíduos. Então, a política de incentivar a coleta seletiva tem que ser implantada com mais eficiência agora. Mas estamos adequados e estamos trabalhando, aterro público municipal. E projetando também algumas novas expansões para o futuro, menores, atendendo a Política Nacional de Resíduos. Eu ia perguntar para você quais foram os critérios que foram usados para o aumento das passagens em Bauru, mas aproveita e emenda, tem uma pergunta disso já, do Rafael do Parque Sabiá. Ele pergunta, Nico, gostaria de saber a respeito da licitação que teve para trocar a empresa de ônibus. Depois da licitação, apesar de ter uma empresa com ônibus melhor e preço melhor, continuou a mesma coisa. E ainda vai ter aumento de passagem para R$3. Gostaria de saber o que você pode falar sobre esse assunto. Então, fala do critério que foi para ter o aumento da passagem e isso que o Rafael está dizendo, que tinha gente mais credenciada. Bem, vamos lá. Primeiro, da questão do equilíbrio econômico-financeiro para esse ano que teve junto às empresas de transporte coletivo. Realmente teve um aumento salarial, conforme o dissídio da categoria, de 10%. Isso influencia, porque a grande custo do transporte coletivo é a mão de obra. E também houve um decréscimo no número de passageiros no sistema também. Com a tendência hoje das pessoas financiarem veículos ou motos, estão migrando do transporte coletivo para outros sistemas. E, consequentemente, caindo isso, afeta o equilíbrio e também proporciona ter que ter reajustes. Tem carro em Bauru hoje, não dá mais para andar em Bauru também, né? Que coisa, não? Então, a cidade desenvolveu, as pessoas abriram a possibilidade de crédito e acabaram investindo em carro. Bauru? Você sabe de cabeça? Vem crescendo, vende-se quase 1.000 carros por mês, veículos por mês em Bauru. Nós já estamos chegando na faixa de 250 mil veículos na cidade de Bauru. Já é quase um carro por um habitante, já para cada habitante. Quase. Que loucura, né? Então, esses dois fatores, principalmente o dissídio da categoria, aumenta 10%, mais uma queda considerável de 1, 2% que caíram nos passageiros, afetaram esse O aumento de salário foi de 10%? Foi de 10%. Nossa Senhora. Para a categoria. É o maior que eu vi no Brasil até hoje, hein? Eles tiveram... Eu não vi nenhum outro de 10%. Não, a maioria foi realmente a inflação. 7, e nós 5,5, né? Nós tentamos controlar, como gestora, tentar controlar esse aumento no máximo, a gente conseguiu chegar próximo da inflação. E foi o que fez, mas era necessário ter o reajuste. Então, isso aconteceu, e essa
essa instrução a gente passou para o prefeito e ele viu que para um bom andamento do sistema ele tem que trabalhar o equilíbrio econômico financeiro porque também está em contrato. Então a gente fica numa situação difícil, as coisas sobem, mudam-se e a gente tem que se adequar. E o que a gente tem feito para melhorar o sistema? Tem investido mais em informação do sistema de transporte coletivo, via internet, via sistemas de aplicativos que possam colaborar, tornar mais usual para o usuário, aquele novo usuário para o transporte coletivo, trazer novas pessoas para o sistema. Então isso a gente vai investir. Houve também, paralelo a isso, a contratação do nova concessão de 70% do sistema, foi a licitação que aconteceu semana passada. Então, é a empresa que tem maior parte de ônibus, maior volume, chega a 70%, e foi feito. Só que nesse edital, a prefeitura, junto com a Indurb, exigiu muito mais. Exigiu controles, condutas, modelos, câmeras, vários controles e melhorias para que torne-se mais agradável o sistema ou as linhas de ônibus. E a gente espera que isso aconteça. A gente viu que veio 4 empresas, parece que uma só foi habilitada, mas está em fase de recurso. Vamos aguardar agora os próximos passos. E essa pergunta do Rafael, que ele fala que tinha uma empresa melhor posicionada e foi desclassificada? Na verdade, vieram de 4 empresas que fizeram a visita técnica, 3 vieram para apresentar. E as outras 2 foram desabilitadas com possibilidade de recurso. E estamos aguardando agora o recurso. Mas são empresas que têm potencial, mas tem que trazer a documentação correta, né, para participar do processo, que depois vai abrir a parte de valor de outorga. E que, por sinal, essa outorga nós queremos investir no sistema conforme o plano de transporte coletivo que foi terminado agora em março e abril desse ano. Os aumentos em cidades do tamanho de Bauru giraram mais ou menos em torno do que, Nico? Nessa faixa também da inflação, mas estão próximos a isso. Tem cidades que no cartão foi a R$3, até em dinheiro a R$3,20, mas Bauru está dentro ou até um pouco abaixo do que as outras cidades regionais aqui no interior do estado de São Paulo. Você acha que aqui o aumento foi menor um pouco? Nós estávamos com uma tarifa menor do que essas outras cidades. Então, na hora que subiu, nós chegou a faixa com cartão 2,80, elas estão a 3 já. Então, isso a gente ainda tem um valor ainda. O transporte coletivo, a liberação daquela alça, que vai cair numa rua que também a saída teria que ter continuidade, claro. Embora tenha que terminar esse viaduto. O que facilita para o transporte urbano? Olha, vai ter uma alternativa para não passar pelo centro da cidade. Você saindo da Falcão direto para Nuno. Essa alça vai ser no futuro em mão dupla. No começo, ela vai ser mão única, vindo realmente da Falcão para Nuno. E a prefeitura está contratando uma ponte para fazer a ligação nela na Nuno de Assis. Por sinal, a pedido da Indurb, nós pedimos 2 pontes. Uma para encaixar no viaduto, para fazer mão dupla, e na Marcílio Dias com o Antônio Alves. É coisa demorada? Não, é uma ponte de um material já pré-fabricado, já encaixe, porque não é vão longo. Então, que fizesse esse encaixe ali para ela se tornar uma mão dupla, e aí sim fazer um trânsito direto, quem chega pela Nações Norte, pela Nuno, poder já direcionar direto sem passar pelo centro. Aquela região da Nuno ali, que valorizada que deu o imóvel agora ali, né, Nico? Sim, ela está crescendo em novos imóveis ali na região. Que dobrou o preço de imóvel ali. Sim, próximo a Nações Norte também. Tudo desenvolveu muito naquela região próxima ao terminal rodoviário. E agora essa região mais próxima da ferrovia também com viaduto. Onde tinha prédios antigos, galpões da ferrovia, vai se melhorar muito. Então, a Secretaria de Obras está trabalhando nesse projeto de qual ponte vai ser construída. Então, primeira ligando o viaduto e fazendo ele mão dupla, e a segunda no Antônio Alves. Daí a gente poderia trabalhar a mão única Antônio Alves com a mão única Antônio Alves subindo e Araújo Leite só descendo. Então melhoraria muito o acesso à Bela Vista. Você está mais elegante hoje. A última vez que você veio aqui, você estava barbudo, estava... A gente muda um pouco o perfil, assim, dependendo da época, e os problemas, e os conflitos, e os ajustes, e o tempo, né? Tem tanta coisa, a gente vem, mas estamos trabalhando. É igual dono de escola. Dono de escola hoje está tudo feio também, viu? A dona Vilma dos Altos da cidade, ela já tem moradora reclamando. Nico, os moradores da rua Machado de Assis não suportam mais o frequente barulho de frenagem dos ônibus coletivos que passam por aqui.
É justamente na esquina da maternidade de Santa Isabel. É para matar os nenês, dona Vilma. Aqui deveria ter um semáforo. Machado de Assis com... Mas não... Quando não avisou Pois isso aí. ali na esquina da Santa Isabel. É verdade, é que ela está falando. Viu? Com Araújo. Pois na hora do rush fica um inferno. Ali dá um movimento mesmo, Nico. Olha, a gente não aguenta mais. Por favor, nós te agradecemos. A gerência de transporte coletivo está reavaliando, talvez a gente retirar os ônibus da Machado de Assis e passar para Capitão Gomes Duarte. Poderia, porque já tem semaforizado tudo, e ali como a Machado de Assis é uma descida, ela chega ali realmente no hospital, então é uma possibilidade aí de a gente talvez movimentar essa linha e ajustar ela em outro... Porque que muda? Passa para mudaria muito pouco, mudaria muito pouco, é também. possível. E acho que ficaria até mais rápido a linha, porque daí passaria tudo por semáforo. Mas talvez ali a gente... Vamos reavaliar, então vamos ver. Mas é uma possibilidade. A Capitão já tem o semáforo? Já tem, já tem. Então é inteligente a ideia. Então a gente estava vendo isso, sim, já tem essa discussão lá, uma ideia disso já. Mas com mais esse pedido ainda, a gente pode já reavaliar mesmo e ajustar essa linha. Mais reclamação aqui, olha lá. Agora é o Valdir da Vila Celina. Nico, quero fazer uma reclamação a respeito do trânsito na Vila Celina. Onde é Vila Celina? Preciso também analisar. Não tem faixa de pedestres. Não tem placas de pare. As pessoas andam muito acima da velocidade permitida quando não andam na contramão. Isso acontece principalmente nas ruas Mário Gonzaga, Junqueira e Alexandre Fávero. O que é importante aí é tranquilo, a gente tem nossa equipe Você de já sinalização. localizou onde é já? O que dá para fazer? Nossa equipe de sinalização, vendo já esse e-mail, vai dar prioridade, eu mando uma equipe lá e já faz o bairro inteiro. Isso é possível, esses ajustes e melhorias em bairros, mas é importante esses... Ela é para cima da... A assessora do Nico já está contando onde é a Vila Celina. Onde é? Para cima da Bernardino de Campos. Tá. Para cima da Bernardino. Tá bem. Tá. A gente tem até algumas melhorias ali na Bernardino, com a Marilúcia, a gente está mexendo, então se a equipe indo lá, a gente já pode também direcionar no bairro. Beleza? É importante esse pedido, porque a gente está muito preocupado com os acidentes nos bairros. É onde está acontecendo os acidentes mais graves, que era para ter uma velocidade mais reduzida, onde está chegando até a ter capotamentos, em cruzamentos que era via de 30 km por hora, por via local realmente no bairro. Então, essas sinalizações têm que ser feitas. Claro que a gente vai analisar também se... Aqui em Bauru, acho que uma coisa que não precisa pôr mais é placa de velocidade, porque o trânsito ficou de uma tal maneira que só um biruta corre, né? Só um biruta corre. Que coisa, que trânsito que ficou Bauru, hein, Nico? Realmente mudou-se muito nos últimos 5 anos, aí o crescimento da frota realmente deu um novo impacto aí para o trânsito e demanda de investimentos e melhorias de sinalização. Mas estamos fazendo, temos equipe... Agora a reclamação veio lá da Vila Dutra agora. Lá. Nico, gostaria de saber por que toda vez que abre uma licitação de transporte coletivo, são sempre as mesmas empresas que conseguem sair vencedoras. Nunca uma empresa nova. Já sabendo que essas empresas são todas de um mesmo grupo. Também gostaria de saber como é possível fiscalizar o pagamento que é feito diretamente em dinheiro para o motorista do ônibus. Existe isso? Porque já vi casos de passageiro que paga em dinheiro e não roda a roleta. Olha que acusação. Isso é grave. O fiscal da Endurbe pode acompanhar dentro do ônibus. Claro que é uma fiscalização aleatória, não dá para estar em todos os ônibus. Mas a gente tem como, ele falando a linha e o setor, a gente pode acompanhar. Essas denúncias podem vir para a Endurbe e a gente vai fazer essa fiscalização, sim. Sobre a licitação, ela é aberta. A gente tentou o máximo que haja possibilidade de concorrência. O motorista recebe em dinheiro também? Sim, ele tem a possibilidade de recebimento em dinheiro, onde o próprio motorista recebe e ele tem um valor, uma comissão de dinheiro. E daí ele faz a passagem na roleta, a roleta passa e contabiliza também em dinheiro. Agora, se realmente não está passando e não passando na roleta, é problema.
temos que checar na linha e fiscalização da Endurbe em cima. Isso é possível. Mas país evoluído, né? Você sabe como é na Áustria, em Viena? Não. Em Viena o cara paga, não tem cobrador, tem só motorista. A pessoa que chega, ela paga fora do ônibus. Tem um lugar que você põe a fichinha lá fora e entra. Tem ninguém para verificar se você pagou ou não. Você vai lá, colocar paga, e já entra. e entra no ônibus, viaja. Só tem um motorista. Para, você desce. Se você quiser viajar... Tranquilo, depende, você vai ter algum fiscal, como no trem também, né? Eles usam esse modelo. Agora, novas tecnologias estão sendo utilizadas, tem muita coisa nova acontecendo para controle, desde dedo, facial, para entrega, para ser tudo em cartão. Então, estão buscando alternativas, mas ainda está evoluindo. Mas ainda fiscalização é o único caminho. Agora, quem que está perguntando para você aqui? Sabemos que só usa transporte público em Bauru quem realmente não tem outro meio. Isto ocorre porque os pontos são quase inexistentes. Ônibus não tem nenhum conforto. Aliás, é uma verdadeira aventura andar de ônibus de tanto pulo que dá. Não seria inteligente melhorar todo esse global para até quem tenha carro preferir ir de ônibus, como acontece em Curitiba? José Arnaldo Rodrigues, do centro. Claro, Zé, mas como fazer isso? É lento mesmo, né? Aí que tá. Há uma questão assim que tinha que ser a até uma teoria pauta, dele é perfeita, né? Tinha que ser uma pauta, professor, tinha que ser uma pauta nacional, a questão do transporte coletivo. Tem um projeto de lei importantíssimo parado no Senado e no Ministério da Fazenda que dá incentivos ou isenções para a tarifa, que poderia melhorar e baixar a tarifa, uma coisa federal para todas as cidades. Hoje, as concessões de transporte coletivo só o órgão municipal tem que se estruturar e conseguir melhorar para atender. Não vem nada do governo do estado nem do federal. Precisa ser melhorado o transporte coletivo. Tem incentivos para ônibus mais baratos, tem que estimular o transporte coletivo. E a gente vê no Brasil hoje uma depreciação do transporte coletivo. Eu não sou contra os programas de sábado à noite de comédia e tal, mas, busão de sei lá quem, tudo deprecia o sistema, onde teria que incentivar o sistema. É aí que está. Está faltando uma pauta, é um momento também de eleição federal, tem que ter pauta de transporte coletivo. E acho que um pouco os negros importa também da grande mídia, porque vamos ser francos, claro que tem problema o transporte coletivo em Bauru, mas não dá para você comparar com São Paulo, aquela multidão, aquela loucura, né? É bem melhor, né, Nico? Ou eu estou errado? Eu quero que você... Nós estamos... o segmento de transporte coletivo no Brasil está passando um momento... Que tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Tem que ser melhorado o sistema. Mas São Paulo, eu não sei como é que aquele povo aguenta. Que loucura, né? Então, o volume é muito grande, o metrô já está também lotado, as pessoas estão partindo para a possibilidade de bicicletas como alternativa de transporte, perigo de engarrafamentos. Claro, lá tem já o investimento do prefeito em corredores de ônibus, a gente pretende também trabalhar corredores preferenciais aqui na cidade, mas tem a política do carro, as pessoas ainda querem andar de carro. Curitiba continua bom, né? ou já... Olha, já foi muito melhor, chegou no nível agora de dificuldade, a quantidade de pessoas também aumentaram, estão com problemas também na questão tarifária, lá também teve aumentos tarifários e várias discussões na cidade. Então, é um momento para se reavaliar o transporte coletivo na cidade. Tem que ser, no Brasil, tem que ser pauta no federal. E o que vai ser feito pelo governo federal para colaborar aqui, nos municípios? Que os municípios, com queda de receita, vai ter problemas com o transporte coletivo. É difícil a gente fechar a conta. Incentivando o carro, IPI barato, tudo bem, tem o segmento, também tem que dar emprego para as empresas de transporte coletivo, transporte individual, mas tem que incentivar o transporte coletivo também. Claro. Ontem, na sessão, não está o nome de quem perguntou, eu não gosto de ler coisa. É o Reginaldo, da Vila São Paulo. Ontem, na sessão da Câmara, o vereador Roque colocou com muita propriedade aquilo que todos persistem em fazer vistas grossas, que é o contrato de licitação que a Prefeitura faz com o transporte coletivo.
dizendo que a Câmara é omissa como grupo. Diz que todo esse processo de licitação do transporte coletivo de Bauru é fraudulento. O Roque falou isso ontem? Ele foi lá na tribuna, ele passou uma posição bem forte do que ele tem a análise dele sobre o sistema. O que ele fala? Ele mesmo ingressou com pedido de ação no Ministério Público. O senhor, como presidente da Indurb, que administra o transporte coletivo, vê de que forma é essa situação? Olha, a gente vê com o Roque como um grande, praticamente como um defensor do sistema, ele luta por uma melhoria no sistema de transporte coletivo. Nós da Indurb temos conversado muito com o Roque, até participado da comissão de fiscalização, que uma das pautas é o do transporte coletivo. A gente entende que ele quer melhor para a população no transporte. E nós, como órgão público, estamos buscando o que a gente consegue fazer para melhorar o sistema. E a gente está chegando num limite, onde a gente consegue ir como município. Então, eu acho que ele tem que defender ao máximo e buscar as alternativas. Se ele acha que há alguma questão que tem que ser discutida em um outro órgão, realmente, se ele vai movimentar o Ministério Público, eu acho que é o papel dele como vereador e ele também como representante da sociedade. Nós, como órgão público, nós vamos acompanhar e passar nossas defesas, apresentar o que nós temos e o que nós estamos fazendo. Então, é uma discussão que tem que acontecer. É isso que eu falo, eu também quero um melhor transporte coletivo, eu quero que as pessoas migrem para o ônibus. Mas como que eu consigo uma melhor qualidade no ônibus sem impactar tanto na tarifa? Claro. Se vir subsídios também de outros governos, não só o municipal. Temos o projeto do Conselho de Mobilidade do Fundo, até esse valor de outorga ser direcionado para o Fundo de Mobilidade para investir no sistema, que eu falo investir assim, não só o subsídio, bancar tarifa, mas infraestrutura. Terminais, mini terminais que tem uma qualidade melhor. Então, é isso que a gente está buscando, mas é um caso que se não resolve realmente do dia para a noite. Está evoluindo, mas tem muita coisa para ser melhorada ainda. O Rafael, do Parque Sabiá, ele pergunta, Nico, como funcionam as licitações das empresas que fazem o pagamento do salário dos vigilantes das UPAs? Agora os médicos dizem que não irão trabalhar sem a presença dos vigilantes. Já faz 3 meses que a empresa não efetua o pagamento a eles. É a Indurb que pagaria esses vigilantes? Não. É realmente uma contratação da prefeitura direto, ou da Secretaria de Saúde, direto com uma empresa terceirizada de segurança. E o que eu posso falar é que quem contrata empresas de segurança, órgãos públicos, eu contratei também para o terminal e tive dificuldades. A empresa quer ganhar pelo menor preço, mas depois ela começa a ter problema com os seus funcionários. Ela começa a ter problemas de pagamento de fundo de garantia, INSS, os funcionários começam... A prefeitura não atrasou com o pagamento? Eu acredito que não, porque a prefeitura deve estar em dia. O que acontece é isso, daí os funcionários começam a ficar preocupados, que a empresa não repassa os valores para ele, começa a buscar na prefeitura, daí eles não querem trabalhar, aí começa a gerar vários conflitos e acaba o órgão contratante ou empresas privadas que terceirizam acabam se tornando responsáveis solidariamente. E aí começa o problema. Como a Indurb resolveu esse caso? Eu contratei vigilantes patrimoniais para o terminal rodoviário. Eu não vou mais terceirizar, porque eu realmente tive esse problema e até ações judiciais nesse caso. Mas temos que ver o que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura está fazendo nesse caso. Porque olha onde chegou o problema. Agora não tenho segurança, o médico não vai fazer um atendimento por alguma questão de risco que ele sinta. Olha a dificuldade que está, olha o problema onde chegou, né? Então... o empresário tem que tomar muito cuidado com terceirização. Eu já me ferrei com isso. Porque a história é o seguinte, você terceiriza, se a empresa que você terceirizou quebra, os funcionários entram contra você que contratou uma terceirizada, qualquer juiz de trabalho faz você pagar e você pagava uma outra empresa. Não é empregado. E às vezes o cara está lá há 20 anos, a carga que ele para você ele está trabalhando faz 6 meses, mas os 20 anos conta para você. É um verdadeiro absurdo. Eu já me ferrei com 2 terceirizações inacreditáveis. Não há uma legislação. Tanto é que eu estou cancelando as minhas terceirizações. Não há uma legislação no Brasil específica sobre terceirização de serviço. E isso deixa aberto claro, para o judiciário. E aí gera todos esses conflitos. Claro. Inclusive com o órgão público prefeitura, causando problema agora com o médico. Caso. Aqui eu tive uma de segurança, ainda na época do Diário de Bauru,
que acabou me custando uma verdadeira fortuna. Puxa, Você está entendendo? Quer dizer, a empresa quebrou e os caras que faziam estavam há anos lá. Você está entendendo? E aí eu tive que indenizar os caras como se estivesse trabalhando para mim há anos. Trabalhavam há 6 meses, né? E sentença de juiz. E pior que o advogado ainda perdeu o prazo para recorrer. puxa. Não, foi uma coisa horrível. Agora o Júnior do Jardim Terra Branca pergunta para você: por que tiraram os cobradores dos ônibus de Bauru? Isso foi em 2005. Foram retirados para realmente tentar diminuir o valor da tarifa. Para menos quantidade de pessoas, para conseguir ter uma tarifa mais barata para a população de Bauru. Isso foi em 2005 que aconteceu. A Vilma do Guadalajara pergunta para você: Nico, a Avenida Manuel Duque do Jardim Guadalajara fica lotada de caminhão que transporta diesel para a Shell. Os caminhões gigantes ficam estacionados em ambos os lados da avenida e fazem manobra na rua Manuel da Silva Marta. Eles estão acabando com o asfalto. Está tudo afundado. Na verdade, a empresa ela deveria ter um pátio para estacionamento desses veículos. Eu pedi até para agendar uma reunião lá para conversar que eles não podem ficar na via pública. Eles deveriam estacionar num pátio de estacionamento da Shell e que eles têm esse espaço. Então, é uma questão de conversa. A gente vai lá, primeiramente, administrativamente, conversar que não é na via pública o local adequado da espera para o atendimento desses veículos. Então a gente vai fazer essa reunião com a Shell para conversar e ver o que pode ser resolvido. O Pedro Valentim está fazendo uma pergunta aqui que eu ia te fazer e já estava esquecendo. Ó. Ele pergunta: Nico, como estão as emissões dos cargos políticos de confiança que a Indurb se comprometeu a enxugar com o promotor da cidadania? A última informação que pedi tinha 3 a 4 diretores, mais de 20 assessores, mais de 30 chefes, dos quais estão me lembrando. Quantos já foram demitidos de todos esses cargos? Importante citar que alguns vereadores indicam esses cargos políticos de confiança. Ainda indicam ou pararam? Não, não tem indicação. Depois o ano passado a gente reorganizou toda a empresa e ajustou. O promotor ele vem acompanhando o Caindurb, mensalmente ele pede uma posição de como está a questão dos cargos em comissão. Nós reduzimos os cargos atendendo às exigências do Ministério Público e num comum acordo. Ficaram 4 cargos que a gente precisava de um processo seletivo de contratação. Nós contratamos uma empresa para fazer esse processo seletivo e esse processo seletivo vai sair no próximo mês, que são os cargos de advogado, um analista de corregedoria, psicólogo e engenheiro. Então nós vamos contratar esses 4 cargos, onde os comissionados eram os assessores jurídicos. Então falta esse ajuste e que o Ministério Público vem acompanhando e a gente está atendendo na risca o que o Ministério Público pediu. Por sinal, tinha multa diária se não atendesse. Isso já diminuiu bastante gente. Eu atendi o que foi programado. Então de 80 e poucos cargos caiu para o limite de 29. Uma empresa de 800 funcionários, eu acho. E desses 29, 15 só pode ser de comissão, realmente. Que são os cargos gerenciais, e diretores e alguns assessores. Eu concordo com a pergunta do Dr. Natanael aqui, ele é bem inteligente. Ele fala: se o vereador Roque tem o entendimento de que os outros vereadores são omissos, ele tem que tomar providência e denunciá-los por omissão. Não pode ficar só no discurso. Perfeito, Natanael, concordo com você. Ele realmente comentou bastante ontem na tribuna, ele passou a posição dele, mas aí o Poder Legislativo, entre eles tem que se entender. Eu vou fazer mais. Agora nós estamos no horário eleitoral, eu tenho que terminar. Quantos minutos, Índia? 3 minutos. A Índia vai demitir o Samuel e depois vai me demitir também, porque ela virou. Ela que pauta aqui agora. Veio lá da floresta do Xingu, está aqui, olha. Hoje já é chefe do Samuel. Né, Índia? Parabéns. Acho que nem dá tempo de eu fazer então, né, Índia? É uma pergunta comprida aqui do Marcos do Jardim. Vê se você consegue responder rápido. Gostaria de saber se é possível, assim como em São Paulo,
fazer o funcionamento dos trens como transporte coletivo em Bauru, fazendo um trajeto entre um bairro e outro, porque em Bauru tem muitos trilhos dentro da cidade. O Purini já pensava nisso lá atrás, o Purini pai. Alguns exemplos seriam trajetos como o da proximidade do condomínio Világio, 3 ao centro da cidade, de Val de Palmas, essa era a ideia do Purinão, ao centro ou mesmo da Vila Dutra ao centro. É possível sim. Tanto é que a gente tem linhas de ônibus que fazem o trajeto que seria da ferroviário. Claro que teria que fazer alguns investimentos ou implantar um VLT, mas como seria um lote do transporte coletivo, um novo lote, novo setor. É possível. Ou até o órgão público gerenciando. Então tem coisas. Trilhos aí, né? É possível. Já que ninguém arrancou os trilhos. Eu gostaria, como cidade de Bauru, ter mais possibilidades de outros modais, como o ferroviário. Eu acho que isso está no nosso DNA da história da cidade e que talvez pela quantidade de... Eu gosto muito da linha que faria da estação ferroviária reformada pela prefeitura até o distrito 1 e 2, passaria pelos shoppings, pelo Poupatempo. Eu acho, concordo com você. Ficaria bem legal. Seria uma linha possível. De acordo com a Índia, você tem 1 minuto para se despedir do nosso telespectador. Bem, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A gente vem acompanhando e pelas perguntas o questionamento sobre o transporte coletivo. O que a gente pode dizer é que a gente vem trabalhando na Indurb para tentar melhorar ao máximo dentro das possibilidades que hoje o sistema exige. Quando eu falo sistema nacional do transporte coletivo, tem muitas legislações antigas, até o próprio ROC bate muito na tabela JPOT, que é de 1982. Então tinha coisas que precisam ser atualizadas e que a gente está trabalhando o que nós temos. Então tem coisas que precisam ser melhoradas e a gente está empenhado nisso. Temos uma equipe nova e a gente quer melhorar, como vocês. Mas estamos ainda limitados, precisamos de colaboração das outras esferas dos governos. Eu acho que isso pode melhorar. Obrigado pela presença, viu, Nico? Obrigado, professor. Agora é horário eleitoral, nós temos hora para acabar agora. Também eu já devia ter horário eleitoral o ano inteiro. O Samuel não me paga hora extra. E eu fico passando do horário aqui todo dia. Então eu vou exigir horário eleitoral o ano inteiro. Boa sorte aí. Fica agora, você vai ver. O Brasil vai agora, de hoje até a eleição, você vai ver quanta gente está preparada para resolver os problemas do Brasil. O próximo governo será uma verdadeira maravilha. Tchau.